Olá, dando prosseguimento aos nossos estudos sobre o continente africano, na aula de hoje vamos prosseguir no capítulo 12, onde nós estamos vendo aspectos regionais da África. Hoje a segunda parte, vamos ver regionalizações da África e a África setentrional. Vamos começar falando sobre as regionalizações da África. Então, de modo geral, a África pode ser regionalizada de duas formas: de acordo com a localização dos países, estabelecendo regiões geográficas no continente, ou então com base em critérios históricos, étnicos e culturais. Vamos começar vendo a primeira forma, né? As regiões geográficas da África. Então a África pode ser regionalizada em 5 regiões geográficas. Ao norte, na cor rosa, a África setentrional. Em verde, ao sul, África meridional. Em lilás, a oeste, África ocidental. Em tons de vermelho, a leste, a África oriental, que inclui inclusive Madagascar, Maurício, Seychelles e Comores, que estão mais aqui ao sul. E a porção central do continente, tons de amarelo, a gente vai chamar de África Central. A outra maneira de regionalizar a África é com base em critérios históricos, étnicos e culturais, onde nós vamos dividir a África em apenas duas regiões, África Setentrional e África Subsaariana. A África Setentrional coincide com a região geográfica África Setentrional ao norte da África, essa parte mais em claro. Já a África Subsaariana engloba todas as demais regiões, nessa porção de terra em tom de laranja mais escuro, que vai ficar ao sul do deserto do Saara. Na aula de hoje a gente vai falar sobre a África Setentrional, semana que vem a gente fala sobre a África Subsaariana. Então vamos lá? Vamos falar sobre a África Setentrional. Então a África Setentrional também é chamada de África Branca. Tem um predomínio da religião islâmica nessa região do continente. É uma área de clima predominantemente desértico e habitada, né, por povos caucasoides ou caucasianos, ou seja, povos de pele clara, de pele branca, né? África branca. E algumas vezes podem ser muito brancos mesmo, como é o caso do povo berbere, né? Que vai habitar a porção mais ocidental da África Setentrional. E né, são povos nômades ou seminômades que vão habitar o deserto ali entre Argélia, Marrocos e Saara Ocidental. Eu gravei um videozinho, disponibilizei um link para vocês lá na página da disciplina, uma reportagem que fala sobre o modo de vida, né, dos berberes no deserto do Marrocos. Dá uma olhadinha lá, é bastante interessante, certo? Para vocês verem como vive um povo nômade no deserto. E muitas vezes vivem com muitas restrições, mas sem miséria. Interessante, dá uma olhadinha lá. Prosseguindo, né? Essa região a gente pode dizer que ela representa uma continuação do Oriente Médio, não só pelos hábitos, costumes, pelo tipo físico dos habitantes, que é muito parecido com o que acontece no Oriente Médio, na Ásia, né? Região ali da Arábia Saudita, Síria, Emirados Árabes Unidos, Catar, etc. Mas também por compartilhar os mesmos problemas, né? Os egípcios, por exemplo, são rivais históricos aí de Israel e do Irã. Então, os mesmos problemas que afligem a região do Oriente Médio também têm suas repercussões ali na África Setentrional. Vamos ver um pouco sobre as atividades econômicas e sobre o padrão de vida nessa região da África. Então, conforme nosso livro mostra aí, né, a principal atividade econômica na África Setentrional está ligada ao setor aí de hidrocarbonetos, né? Exploração de atividade em torno da exploração e benefício de petróleo e gás, principalmente na Líbia, na Argélia e no caso do Egito aqui na Península do Sinai. Também tem uma importante produção mineral nessa região, especialmente no Marrocos e na Mauritânia. Marrocos, inclusive, mineração bastante diversificada, né? Depois dá uma olhada no slide, no PDF desse slide lá na página, para ver com mais detalhes, né, quais são os produtos explorados nessa área. Outra atividade de destaque também no norte da África é o turismo, especialmente no Egito e no Marrocos, que são destinos turísticos aí de alto luxo, né, bastante tradicionais no mundo, certo? Outra atividade que também tem destaque, né, apesar de ser uma região desértica, é a agricultura.
nesse caso muito concentrada, né? Mais a oeste na cadeia do Atlas e mais a leste ao longo do Vale do Nilo. Mais à frente aqui a gente vai trabalhar um pouco melhor esse assunto da agricultura no norte da África. E no caso da indústria, né, o destaque da região é o Marrocos. Egito, Argélia, Tunísia também contam com alguma base industrial, mas a indústria automobilística no Marrocos ela é a segunda mais importante do continente. Em produção, em valores aí que ela levanta, só fica atrás da indústria automobilística da África do Sul. O padrão de vida na África setentrional, em geral, é superior à África subsaariana, mas não indica, né, que são países ricos, pelo contrário. São grandes economias onde circula muito dinheiro, mas em muitos casos também há muita desigualdade. O livro chama atenção para as situações da Argélia no Egito, né, que tem os maiores índices de pobreza da região, e do Saara Ocidental, que na verdade, como tem boa parte do seu território ocupado pelo Marrocos, nem tem um mercado, né, uma economia que possa ser mapeada e mensurada, né, também com enormes índices de desigualdade. O norte da África também pode ser dividido normalmente em 3 regiões, né? O Maghreb, o Saara e o Vale do Nilo. Né? Vamos falar primeiro aí sobre o Maghreb. Né? Maghreb em árabe significa onde o sol se põe, ou seja, é a porção mais ocidental, mais a oeste da África setentrional. Inclui a Líbia, a Tunísia, a Argélia, Marrocos, Sudão, o Saara Ocidental e a Mauritânia. Nessa região aí, uma atividade de muito destaque na parte da agricultura é a produção de oliveiras, né, que vão ser beneficiadas aí na Europa da produção de azeite, na região da cadeia do Atlas, que fica aí no Marrocos. Essa é uma região montanhosa que apresenta aí um clima mediterrâneo, né, e baixas temperaturas, que são ideais aí para o cultivo das oliveiras. Né? Oliveira, para quem não sabe, é o pé da azeitona. Né? Outra região também do norte da África, né? O deserto do Saara. Então chama a atenção aí, né? O Trópico de Câncer, né, corta o Saara bem ao meio. Ao sul, o Trópico de Capricórnio vai cortar o Kalahari. E dentro dessa faixa, né, a faixa tropical no mundo, há uma recorrência aí de regiões desérticas, né? Tanto no hemisfério norte como no hemisfério sul. O Trópico de Capricórnio passa por São Paulo. Por que São Paulo não é um deserto? Trabalho de casa para vocês pesquisarem. Quem tiver dúvida me pergunta em off que depois eu respondo. Mas dessa região, né, muito seca, né? O deserto do Saara vai constituir aí o maior deserto de areia do mundo. Não é o maior deserto da Terra. O maior deserto da Terra em extensão territorial é a Antártida, só que é um deserto gelado. Ele fala dos desertos quentes de areia, o Saara é o maior, né? E o sistema de alta pressão que existe aí no centro do Saara tem a capacidade para influenciar o clima não só no continente africano, como em boa parte do continente europeu. Tá aí, belas imagens do Saara. Vamos falar agora aí de outra região, um destaque econômico na África Setentrional, que é o Vale do Nilo. Né? Então, o rio Nilo, observado do espaço, pode observar ó, essa mancha verde aqui ao longo do curso do rio e aqui na região do delta do Nilo, né? Chama destaque aí em meio a essa imensidão desértica, né, que nós temos nessa área. Quando a gente olha à noite, também fica bastante evidente, né, a concentração da população egípcia ao longo do vale e do delta do rio Nilo. Essa região, né, como nós já trabalhamos aí na nossa primeira aula do trimestre, em função do regime de cheias e vazantes, ela permite, né, que os povos se fixem na sua margem e desenvolvam a agricultura, né, nessa várzea alagável, né, que fica aí às margens do rio Nilo. Perceba que o deserto está logo aqui do lado, mas ainda assim você tem região bem verdinha, né, agricultável, bem próxima aí no curso do rio. Isso aí é por conta do regime de cheias e vazantes. E isso desde a antiguidade é importante, né, porque esse sistema, né, de terras agricultáveis ao longo do rio permitiu inclusive o desenvolvimento, né, da grande civilização egípcia. A gente, quando olha as principais cidades também
do Egito, né, todas estão concentradas nessa região. O Cairo, né, na porta aqui do delta do Nilo, Tebas, né, que é a antiga capital, Tebas e Mênfis, né, que eram as antigas capitais aí do Egito Antigo, né, também ficam no curso do rio. Alexandria, outra cidade importante, fica no Mediterrâneo aqui, mas nas proximidades do delta do Nilo. Só que esse regime de cheias e vazantes ele tem sido alterado nos últimos anos por conta dessa intervenção humana aqui. Ó. O lago Nasser, né, ele é um lago artificial construído pelo homem, uma usina hidrelétrica gigante que você tem aqui. Permitiu o desenvolvimento econômico aí do Egito, né? A energia é importante para a indústria, mas essa usina aí tem causado, esse represamento tem causado impactos aí no regime de cheias e vazantes do rio, né? Dificultando o desenvolvimento da agricultura nessa área. Mas ainda assim o Nilo conserva a sua importância. Bom, pessoal, o assunto de hoje era curtinho, essa foi a nossa aula, espero que vocês tenham gostado. Não deixem de fazer a avaliação imediata, que já está disponível para quem está assistindo essa aula nesta sexta-feira, dia 2 de outubro, oportunidade de somar mais um ponto na sua nota de AP do trimestre. Certo? Um abraço, bom recesso, até a próxima. Tchau, tchau.